Algumas de nós talvez nunca pregaremos para grandes multidões, nem teremos grandes títulos e nem cursaremos uma grande universidade. Mas cada uma de nós tem algo que Deus depositou na nossa vida para abençoar a vida de alguém. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Dorcas, e essa história se encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, verso do 36 ao 42. O interessante é que a Bíblia vai tratar dessa mulher como uma discípula. Isso é lindo, né? Porque ela é a única mulher na Bíblia chamada assim, como discípula. Isso é muito interessante. Uma outra qualidade que Deus vai dizer sobre essa mulher na sua palavra é que ela era notável. Notável ou cheia de boas obras e esmolas que fazia. Dorcas, ela influenciou, ela ajudou, ela atuou na vida das viúvas ao seu redor. Ela vivia numa cidade portuária de Jope e ali ela desenvolveu o seu ministério, sendo ela mesma, fazendo o que ela sabia fazer com o que ela tinha. E sabe o que era Dorcas? Uma costureira. E o interessante é que, como costureira, Dorcas alcançou a vida daquelas viúvas na necessidade que aquelas viúvas tinham. E aqui eu quero cruzar a nossa história. Como nós, no tempo, hoje, podemos ser bênção na vida de alguém com aquilo que Deus já depositou na nossa vida. E isso é maravilhoso saber, porque quando a gente olha para nós, a gente precisa ter a mesma ótica que Deus tem. Porque se a gente for olhar para nós sempre comparando a nossa vida com a de alguém, a gente fica estagnado e não faz o que precisa fazer. Imagina se Dorcas pensasse assim, eu sou apenas uma costureira. Não, ela falou, eu sou uma costureira e eu posso ajudar, eu posso fazer algo por alguém. E a minha palavra para você hoje, o meu estímulo, o meu incentivo para você, e é para mim também, é que a gente seja útil, seja bênção na vida das pessoas, de maneira que aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós sabemos fazer, seja como testemunho para abençoar a vida das pessoas. Como eu e você podemos tocar a vida das pessoas à nossa volta. Dorcas, apenas uma costureira, talvez uma empreendedora, abençoou a vida daquelas mulheres. Hoje, nós somos as Dorcas. Dorcas como advogada, Dorcas médicas, Dorcas nutricionista, Dorcas psicólogas, Dorcas faxineira, Dorcas babá, Dorcas... Nossa, a gente pode listar tantas Dorcas, né? A gente pode trazer tantas Dorcas com seus talentos, com suas funções, com aquilo que sabem fazer. Cada coisa que Deus colocou na nossa vida, ela pode ser útil para a vida de alguém. Dorcas, com aquilo que ela sabia fazer, ela cumpriu o propósito de Deus. Você precisa ser o que você é, satisfeita com aquilo que Deus colocou na sua vida. Às vezes nós nos sentimos intimidados de fazer a obra de Deus, porque a gente, principalmente nós mulheres, entramos num mundo competitivo e de comparação que nos travam. E às vezes a gente olha para alguém que a gente admira e a gente pensa assim, eu não vou conseguir fazer porque olha como fulano faz, olha como ela faz. Nossa, que bom que a pessoa faz assim, eu faço de outro jeito. E é desse outro jeito que Deus quer me usar para abençoar a vida das pessoas. Dorcas reconheceu uma necessidade, haviam viúvas ao seu lado. E ela falou, eu posso ajudar e eu preciso ajudar essas pessoas. O que você tem em suas mãos que pode ser útil para a vida de alguém? Lembra de Davi? Davi venceu o gigante não com a armadura de Saul, porque a armadura era de Saul, não era dele, não cabia nele. Ele venceu um gigante com o que ele tinha nas mãos. Com uma funda e uma pedra, uma guerra foi ganha. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Se deu por causa de quê? Por causa de um jovem, um menino. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Isso é lindo demais. Deus quer me usar e quer te usar
com aquilo que você tem e que pode ser bênção para a vida de alguém. Lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés veio cheio de argumentos, listando para Deus as suas imperfeições, listando para Deus as suas incapacidades. E o que Deus respondeu para Moisés? Respondeu com uma pergunta: o que você tem nas mãos, Moisés? E é isso, mulher. O que você tem nas mãos, mulher, é suficiente. O que você sabe fazer é suficiente para abençoar e alcançar a vida das pessoas. Então que nós, nesse tempo, sejamos bênção nas mãos de Deus. Sejamos a resposta para a vida de alguém. Com certeza há alguém à nossa volta que precisa de nós. Não precisa do outro. Não precisa do que a outra pessoa que a gente de repente acha maravilhosa tem. Não, ela precisa de mim. E ela precisa de você. Então sirvamos a Deus assim. Mas uma outra coisa que eu aprendo na vida de Dorcas, sabe o que é? É que Dorcas, mesmo servindo a Deus, adoeceu, passou pela dor e a morte chegou. E o que eu aprendo com isso? Que o fato de eu servir a Deus não me isenta da dor e nem do milagre. Glória a Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E essa mulher, essas mesmas mulheres e os discípulos que ali estavam, os homens que ali estavam, foram instrumentos de Deus para que o milagre chegasse na vida de Dorcas. E aí eles mandam chamar a Pedro, que vem, que ora para que Dorcas ressuscite. Deus responde à oração de Pedro e o milagre acontece. Dorcas ressuscita e essa notícia se torna, esse episódio se torna notícia em toda a cidade e muitos passam a crer em Jesus. Que lindo! Que as nossas experiências de vida como discípulas de Jesus sejam como resposta para a vida de alguém e que as nossas experiências sejam testemunho do poder de Deus para que mais pessoas e para que pessoas venham servir a Jesus. Que você se sinta encorajada a, no ordinário da vida, viver o Evangelho de Jesus de maneira que o extraordinário seja manifesto na vida das pessoas. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Deus te abençoe.